Você só suporta o que você tolera. A gente vai falar sobre esse assunto hoje, um assunto delicado, mas que é necessário. Aquele tipo de cutucada na ferida, sabe? Porque eu tô vendo, dentro do ambiente onde eu trabalho, algumas pessoas, mulheres principalmente, reclamando que o marido maltrata, o marido é mal educado, não é grato, enfim. Outras falam que só tá com a pessoa porque depende da pessoa financeiramente. Então, tudo isso eu vou dizer pra vocês. É culpa de vocês mesmo. Tanto homem quanto mulher. Vocês só suportam o que vocês toleram. Se você tolerar, você continuar tolerando isso, você vai continuar suportando esse tipo de atitude, tá? Claramente, eu não apoio qualquer tipo de agressão. Não tô falando sobre isso. Mas tem pessoas que toleram isso. Vai deixando, vai tolerando, vai suportando. E aí vai ficando naquele automático, né? Ah, vou tentar lidar desse jeito mesmo, a pessoa é dessa forma mesmo, é ciumenta ao extremo mesmo, esse é o jeito da pessoa. E não, você não precisa tolerar esse tipo de atitude quando você decide dar um basta, um se posicionar. Vou contar de um assunto, uma pessoa que fez parte da minha vida por um determinado tempo, não uma pessoa, mas várias pessoas, mas um casal em específico fez parte da minha vida. E esse casal, o marido é aquele tipo sargentão, sabe? E não gostava que a mulher estudasse. Não gostava. Por quê? Quanto mais conhecimento, mais a pessoa se sente, compreende as coisas e ela começa a se posicionar. Com mais conhecimento, a pessoa tem mais acesso a mais ambientes, mais pessoas cultas. E aí a pessoa vai entendendo que ela não precisa tolerar aquele tipo de situação. E foi o que aconteceu. Essa pessoa começou a fazer alguns treinamentos sobre comportamento, comportamento humano, para ela se entender. E aí ela começou a se posicionar. E o marido percebeu que do jeito que ele estava lidando não funcionaria mais. Ou seja, a partir daquele momento precisou prevalecer o respeito para continuar o casamento, tá? Ou seja, se você continua deixando a situação correr do jeito que está, do jeito que está confortável, não se posiciona, a pessoa para ela também vai continuar no modo automático. Agora, quando você decide se posicionar, as coisas vão começar a mudar de fato na sua vida, tá? Esse é um ponto que eu tô falando sobre relacionamento. Tem um outro ponto, outra pessoa também comentou comigo essa semana. Ah, ele não me respeita, ele sai, não me avisa. Esses dias me deixou sem almoço por tantas horas lá. Saiu 10 horas da manhã, falou que ia buscar uma carne, voltou 5 horas da tarde. E eu lá com arroz pronto, morrendo de fome, não sei o que. Ele bloqueia o celular dele, comprou um celular novo, não liberou a senha pra mim, fica escondendo as coisas de mim. Eu falei assim, tá, mas qual que é a novidade? Me conta agora uma novidade, porque quando você começou a se relacionar com essa pessoa, você citou essas mesmas coisas. E agora você tá cada vez mais entrando nesse relacionamento que tá mostrando pra você todos os traços dessa pessoa, né? O cara pode ter 40, 50, 60, 70, 80 anos nas costas. Se ele não for um homem de verdade que respeita a sua mulher, isso não interfere, a idade não interfere em nada, tá? Ele não tá se mostrando um homem e você tá tolerando tudo isso. Você vai continuar ficando com ele desse jeito mesmo. É desse jeito que ele é. Ele não tem intenção de mudar e você não acredite que você vai ser a pessoa que vai mudar esse cara aí. E aí, ela falou: Ah, mas eu tô com ele porque eu dependo dele financeiramente. Ele me ajuda muito. E aí que tá. Chegou no ponto que eu queria falar pra vocês. Galera, vocês têm capacidade, vocês têm algo dentro de vocês que transcende o que vocês conseguem enxergar sobre capacidade de você mesmo. Nós temos um potencial dentro de nós que nós muitas das vezes desmerecemos esse potencial. E só vai acontecer de você encontrar com esse potencial pleno seu quando a água bater na bunda. Quando as coisas apertarem, quando de fato você precisar usar todos os seus conhecimentos, você vai falar: eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. E não. Você vai conseguir renascer das cinzas como a fênix. Vai ser tipo isso, tá? Mas você vai ter que passar por esse período de desgaste, para você entender que você tem capacidade. Teve uma fase na minha vida que eu achava que eu era muito capaz. E talvez eu tinha até um certo conhecimento. Porém, eu não conseguia colocar isso em prática. Eu não conseguia fazer isso funcionar. Eu só ficava dentro da minha bolha e isso não me fazia avançar na vida. Até que um dia, o dia chegou. O dia do aperto, da fome, né? Parece que não, sou jovem ainda, mas sim.
Já teve um momento depois do meu casamento onde não tinha o que comer dentro de casa. Já teve. Eu não fui murmurar pra ninguém. Eu fui atrás. Não, eu vou criar uma oportunidade, eu vou gerar uma oportunidade. Mas pra você que é mulher, que é dependente de um homem, não seja 100% dependente de um homem, tá? Faça as coisas por você mesma. O homem e a mulher eles andam junto, mas quando não existe respeito, eu tô falando, é que tem duas linhas aqui, né? Vamos dividir. O homem que respeita a sua mulher, ele tem prazer em servir ela, em dar tudo do bom e do melhor. Ele não entende, eu tô falando isso por mim, eu não entendo como se minha esposa fosse submissa ou inferior, nem nada disso. Nem nada disso. Apesar de eu fazer mais dinheiro, todo o dinheiro é nosso. Amor, eu preciso de um dinheirinho. Toma aqui, amor, ó, toma aqui, tô te mandando um dinheirinho a mais pra você esse mês. Isso aqui. É sempre assim. É de bom grado. Não é fazendo com que a pessoa se sinta inferior. Assim não funciona um relacionamento. Mas tem homem que ele sente o prazer em se achar culturalmente, sei lá do que, dentro da cabeça dele, ele acha que ele é superior. E aí, que a mulher tem que ficar falando amém pra ele pra tudo, né? E a mulher, se ela não se posiciona, ela fica refém dessa situação por muitos e muitos anos. Como é o caso dessas mulheres que eu tô falando. Tem uma outra mulher também que engravidou, já tinha um filho, engravidou novamente, comprou um presente, comprou um relógio comigo pra dar de presente pro marido dela. Perguntei, e aí, seu marido gostou? Ah, nem ligou, deixou pra lá. Porque ela tinha dado um, ele não gostou. Daí ela veio, devolveu, pegou um outro. Aí daqui a pouco ele falou, daí ela entregou no outro dia. Ah, nem ligou. Desmereceu o presente que eu dei e tal, não sei o quê. E outra, o relógio não era uma coisa barata, ela deu pra ele de bom grado, tentando agradar o marido, né? Ainda mais agora com o segundo filho. E o cara parece que fez pouco caso, fez pouco caso com a esposa, né? Talvez porque, sei lá, enfim, não sei qual que é a situação, mas a pessoa é uma boa pessoa. Porém, o homem que ela tá fazendo patifaria, tá com graça. E aí as mulheres vêm suportando esse tipo de atitude. Por quê? Porque elas precisam se preparar financeiramente. Elas não conseguem segurar a bronca sozinha. Não conseguem. Não conseguem cuidar de um lar sozinha, pagar um aluguel, luz, água. E aí vai ficando naquele relacionamento de M, né? De M, pra poder ficar ali, cuidar dos filhos. Precisa da ajuda desse safado, desse canalha. Cara, isso acho que é uma das coisas mais comuns que existem hoje. As mulheres ficam em relacionamentos tóxicos por causa de questões financeiras. Então, pra você que é mulher, tá assistindo esse vídeo, se capacite, se posicione. Você tem capacidade. Vai aprender coisas, né? Vai aprender a vender coisas na internet. Vai criando alguns mecanismos que você vai entrando um dinheirinho extra pra você não ficar 100% dependente desse canalha. Vai criando formas de empreender. E vai chegar um momento, ou esse relacionamento melhora pelo seu posicionamento, ou você sai fora dele, porque daí você já vai ter a sua liberdade, mas construa a sua liberdade, você não está morta. Você precisa se posicionar. Você precisa colocar um basta nessa situação. Nem sei porque que eu entrei nesse assunto hoje, mas era uma coisa que estava me deixando agoniado ver mulheres formadas, 30, 40 anos, em relacionamentos abusivos, agressivos, tóxicos, por conta da questão financeira. A mulher é até muito mais capaz de fazer dinheiro do que o homem. A mulher é mais centrada, mais dedicada. Ela tem um outro instinto. Mas exige coragem. Exige você. Eu vejo. Tenho acompanhando uma mulher que é laceira. Laceira de milhões. Acho que é o Instagram dela. É uma mulher que começou vendendo laços e depois começou a ensinar as pessoas a como não cometer os mesmos erros que ela tinha cometido nessa área do empreendedorismo. Laço de cabelo, depois touca de cetim, coisas que têm a ver uma coisa com a outra ali, sempre no mesmo nicho. E essa mulher empreendeu e hoje pelo que eu entendi, ela que banca a casa dela. Né? O marido dela não ganhava muito bem, mas hoje ela se posiciona, ela que é o pilar da casa dela. Né? E o homem, muitas das vezes, na realidade de hoje, se uma mulher faz isso, o homem tem que engolir o próprio orgulho, o próprio ego e falar: minha mulher é mais capaz do que eu de fazer dinheiro. Eu vou me posicionar diferente dentro da família. Né? O homem ele tem um papel, a mulher tem o outro. Mas se a mulher tá fazendo o papel de fazer o dinheiro, de suportar a carga da grana de dentro de casa, o homem tem que se posicionar em um outro local, né, de dentro da casa. Então eu vou cuidar das manutenções da casa, vou
providenciar jardinagem, vou fazer alguma coisa. E o homem, ele continua fazendo um papel de homem dentro da casa, mas nesse caso, a mulher que tá trazendo o dinheiro. Então, enfim, o dinheiro é dos dois, né, no final das contas. Mas para vocês verem que ela conta que em menos de 2 anos ela fez lá mais de 5 milhões em faturamento. 5 ou 3 milhões, mesmo assim. Faturamento, galera, para quem vende infoproduto, é muita grana que sobra, tá? É muita grana que sobra. Porque pelo que eu entendi, ela nem faz tráfego pago, ou seja, é tudo no orgânico mesmo. Mas vamos supor que desses 3 milhões tenha sobrado 2 para ela. Em 2 anos, 1 milhão por ano. Você percebe como quando a mulher quer, ela se posiciona, ela acredita, dá certo, mas precisa começar. Não só mulher, homem também, cara. Se você tá vendo esse vídeo aqui, você tá entendendo que não é, tô falando só de mulher, tô falando de homem e de mulher. O fato de eu acordar todos os dias e criar conteúdo faz com que eu me posicione. O fato de eu acordar, fazer esse vídeo, depois finaliza esse vídeo, vou gravar conteúdos para mim vender relógios, que é o que eu vendo hoje. Até o meio-dia eu tenho que estar com tudo preparado, editado, postado. Por quê? Depois do meio-dia eu vou trabalhar no meu trabalho de CLT. Então, você tem que começar a se posicionar. Se você tem um sonho de sair de uma situação, você precisa, deve, tenha coragem, se posicione para que isso de fato aconteça. Só ficar suportando cargas abusivas, agressivas de patrões, de relacionamento, de esposa, enfim, de qualquer coisa que seja. De qualquer coisa que seja, se você tá suportando, não adianta ficar murmurando para as pessoas, isso fica até mais feio. Fica falando, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, meu patrão. Ninguém vai te ajudar, não. É você que tem que se posicionar. A culpa não é das pessoas, as pessoas têm os problemas delas para resolverem. Esse problema é um problema seu, resolva ele como adulto. Se posicione, aprenda a fazer alguma coisa e saia dessa situação. Não vai ser do dia para noite, mas você precisa construir e começar de algum lugar. O melhor caminho que eu indico para vocês, para a gente já encerrar, é empreenda barato, separe uma graninha. Separe, guarde, dá um jeitinho de guardar R$ 100 por mês. Daqui 5, 6 meses, você já vai estar lá com 500, R$ 600, você já consegue empreender em alguma coisinha. Empreender no mundo de bolsas, no quesito para mulheres, né? Bolsas. Quer empreender no mundo dos perfumes, quer comprar relógios, né? Como é o meu caso. Quer comprar tênis, quer comprar, sei lá, óculos, boné, joias, semi-joias. Vai nesses negocinhos barato. Você compra lá, vamos supor, um relógio. Compra lá por 50, 60, vende por 150, 200. Aí você já fez 2, 3 relógios em cima de um. Entende? Daqui a pouco você já tá com, de 10 relógios que você tinha, você já tem 20, 30, 40, 50. Em menos de um ano você já tá com estoque, já tem recorrência, tem clientes novos entrando na sua base, você vendendo pros antigos também. E você vai empreendendo de forma barata, entrando em algum mundo que você desconhece hoje, mas que é um dos melhores mundos para você estar, que é o mundo das vendas e que vai te gerar liberdade, porque tudo é negociação. Tanto é que tô lendo um livro, Negocie como se sua vida dependesse disso. Quando você aprende a negociar, tudo que eu estou fazendo aqui com você é negociação. Eu criei uma thumbnail atrativa, negociando com você a minha atenção, em troca do seu tempo, em troca de você me ouvir por alguns minutos. Então tudo é negociação. Aprenda a negociar, aprenda a vender, aprenda a fazer algo. Tudo é negociação. Você pode negociar vendendo algo, negociar com o seu filho na hora dele tomar banho. Você vai aprender a negociar com ele, negociar com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais. Tudo é negociação. Aprenda a negociar, tá? Então eu vou deixar para vocês o link aqui para vocês dos meus fornecedores, para quem quer começar a empreender em alguma área. Tenho vários fornecedores já no Brasil, validados com o meu próprio dinheiro. Eu corro um risco por você. Eu uso o meu dinheiro para validar os fornecedores e depois você só compra de forma segura com eles. Você precisa ter o dinheiro para comprar os produtos. Mas os fornecedores eu já fiz o trabalho de validar eles de forma segura para você. Então vai estar aqui lista de fornecedores secretos na descrição. Vou deixar o link desse livro que eu estou falando para vocês também. Negocie como sua vida dependesse disso. Tá bom? Tamo junto. Corra riscos. Posicione-se, tenha coragem, mas não aceite viver o resto da sua vida nessa vida de M que você tá vivendo, tá? Seus filhos não merecem isso, sua família não merece isso, você não merece isso. Tamo junto, falou, valeu.